Uma emissora da AMIC, Amigos da Cultura de Dracena e região. 87. A partir de agora, a Rádio 87 FM Dracena apresenta o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olá, meu irmão, minha irmã, vocês que nos acompanham pela rádio 87.9 FM Dracena, vocês que nos acompanham pela transmissão do Facebook e também pelo canal do YouTube Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis, que eu sempre peço para que vocês se inscrevam, dê o seu like, comentem, compartilhem, porque assim os sistemas de mídia compreendem que a mensagem é relevante para que outras pessoas também possam ser alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Então é muito bom estarmos juntos e que Deus abençoe a todos vocês de uma maneira muito especial nesta sexta-feira, que é um preparativo para o final da semana, que vai envolver o Dia das Mães, um dia de reflexão, um dia de busca espiritual de uma maneira diferenciada. Afinal, as mães é que nos educam, as mães que nos geram, as mães que nos instruem. Esta identidade que nós temos pela filiação a partir da mãe é uma referência de vida para todos nós. E assim, nós temos que parar um pouco para refletirmos o que fazer no Dia das Mães. As mães que muitas vezes falam: não precisa de nada, viu, filho? Não precisa de nada, viu, filha? Eu até coloquei uma postagem no Facebook de uma senhora muito simpática com uma vassoura na mão, falando: não venham me dar panelas, utensílios domésticos, ferro de passar roupa, né? E deixem as flores para outro momento. Mas lembrem-se que eu sou uma mulher, que eu sou uma pessoa, que eu sou, alguém que merece uma referência diferenciada enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto base da família. E ao pensarmos em tudo isso, muitas vezes nós temos que parar para respirar um pouco, para ter um fôlego, porque essa relação psicoemocional que temos com a referência da mãe, para aqueles que têm a sua mãe viva, presente, para muitos que nesse período de pandemia, não só pela pandemia, mas por outros motivos também, viram as suas mães descansarem no Senhor e agora aguardam a ressurreição, como tenho na minha família mesmo. Esse ano nós perdemos uma tia e eu até fiz uma publicação
de uma nota, né, um artigo a respeito disso. A minha tia Alice, que morava na zona leste de São Paulo, e ela descansou no Senhor, e este vai ser o primeiro ano que as minhas primas, Guiomar e Rubenilta, vão passar sem a mãe. Então, como é, né, essa questão? Até na publicação que eu fiz, no artigo falando a respeito da minha tia, que se chamava Alice, eu coloquei ali, né, que é uma tia com cheiro de mãe, porque muitos dos nossos familiares são assim, né? Era a tia, mas a tia que muitas vezes cuidou de mim quando a minha mãe tinha que sair para trabalhar ou fazer alguma coisa, ir ao médico, então ela auxiliava a família cuidando de mim na minha infância em algum momento. Então fica aquela marca da tia com cheiro de mãe. E é uma pessoa amada, uma pessoa querida, uma pessoa que faz parte da nossa estrutura de vida. E nós temos que continuar a vida, porque o que fica, né, dessas pessoas que nós amamos, o que fica da nossa mãe, o que fica das mães que fazem parte de nossas vidas ao longo da nossa existência. O que fica é o que foi transmitido de bom senso, de fé, de amor, de santificação, de caráter, de espiritualidade, de relacionamento social. É isso que fica. E para a gente poder continuar, nós que ficamos aqui, para a gente poder continuar, para a gente poder se fortalecer, a gente precisa renovar as nossas forças, renovar o fôlego de vida. E é um pouco disso que eu quero falar com vocês hoje, esta questão da formação de Deus na constituição humana, em Gênesis capítulo 2, versículo 4 em diante. Deus começa falando como foi o primeiro momento ali da criação. Então o texto diz assim: esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Quando chega no versículo 7, que é o que eu quero destacar com vocês, o versículo 7 fala: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. É muito importante que nós compreendamos a criação humana e como Deus, dentro dessa criação, formou homem e mulher, como ele criou homem e mulher, e a partir da criação que ele fez, ele soprou nas suas narinas, como diz o texto aqui, e o homem passou a ser alma vivente. E o verbo ser aqui, ele é muito importante na nossa compreensão da criação humana, porque muitos entendem que alma seria um terceiro elemento inserido no corpo, como se alma fosse uma espécie de espírito que está dentro do nosso corpo. Observem que o texto aqui de Gênesis fala que o homem passou a ser uma alma e não a ter uma alma. Ele mudou de essência. A ideia é muito simples de compreender, mas ao longo do tempo, por causa da influência filosófica, principalmente do mundo grego, essa ideia de implantar um terceiro elemento dentro do corpo humano e não uma transformação do próprio ser, isso foi implantado e acabou fixando na ideia, e a maioria das denominações e religiões, a maioria dos cristãos tem essa perspectiva, e mesmo aquelas religiões e filosofias que não são cristãs ainda conservam essa ideia de que a alma seria um espírito, um terceiro elemento dentro do corpo. O que o texto diz aqui é que Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. E ao longo do texto, quando nós continuamos a ler a Bíblia, essa expressão alma
sempre vai se referir a uma pessoa e não a um espírito. Alma sempre vai ser uma referência pessoal. Por exemplo, quando Moisés tirou o povo do Egito, da escravidão do Egito, o texto fala que o número das almas que seguiam Moisés no deserto era 600.000, sem contar as mulheres e as crianças. Eram 600.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Contando as mulheres e as crianças, daria aproximadamente 2 milhões de almas, usando a expressão bíblica. Então, o número de almas que seguia Moisés no deserto. Sempre que você observar na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, essa expressão de alma, a alma está se referindo a uma pessoa, o que ela é e não o que ela tem. E aqui, esta mudança de essência, o Deus formou o homem do pó da terra, ele fez um boneco de barro, e ao soprar nas narinas o fôlego de vida, esse boneco deixou de ser um boneco inanimado e passou a ter vida. Então ele passou a ser uma pessoa, ele passou a ser uma alma vivente. Agora, o que é interessante disso é que este homem nasceu no coração de Deus desde o momento em que ele iniciou a criação. Assim como um casal que vai constituir uma família e tem a intenção de ter filhos e tem vocação para ser mãe, para ser pai, ele já tem idealizado esse momento da paternidade, da maternidade, antes até do casamento. Ele já tem isso na sua mente, no seu coração, no seu sentimento, ele tem organizado na sua mente esse desejo de que a sua família seja constituída não só pelo casal, mas também que ela tenha uma descendência, que ela tenha filhos. É interessante quando nós vemos esse texto no contexto original, porque existe uma gestação de Deus, como se Deus estivesse gestando o ser humano dentro dele. E assim também a mulher está gestando um outro ser, à sua imagem e semelhança. A capacidade de gerar um outro ser, à sua imagem e semelhança, sendo este ser a continuação do descendente, a imagem e semelhança de Deus, é algo divino, é algo maravilhoso, é algo fantástico. E enquanto acontece a gestação, existe uma curiosidade. É como se Deus estivesse formando este primeiro ser da criação. Porque durante a gestação, observem comigo e pensem comigo, durante a gestação, o bebê não respira. Ele simplesmente se alimenta do fluxo de sangue, ele é nutrido pela mãe que está gerando. Assim como na nossa criação, nós éramos nutridos pelo Deus que estava nos criando. Então, a mãe tem muito desse ar de divindade na nossa mente, no nosso coração, nas nossas emoções, porque a formação de cada um de nós dentro do ventre da mãe, ele tem um tom muito parecido com a própria criação original de Deus, onde durante a criação nós não respirávamos, durante a gestação nós não respiramos, durante a criação Deus nos formou tocando com as suas próprias mãos. E a Bíblia nos diz também que durante a gestação, Deus vai formando o homem, formando esse novo ser dentro do ventre da mãe. É como se, pelo toque das suas mãos, ele continuasse recriando, criando da mesma forma que ele fez no início. Um ser que a princípio não respira, mas que precisa do fôlego da vida. E aí, quando vem o momento do nascimento,
Quando a mulher vem para dar à luz, ela é tirada, né? A criança é tirada de dentro do ventre da mãe e recebe pela primeira vez o fôlego de vida. Assim como Deus soprou nas narinas do homem, né, para que ele tivesse o fôlego de vida e se tornasse um ser vivente, se tornasse um ser que tivesse a sua autonomia, que pudesse crescer, que pudesse se desenvolver. Da mesma forma, nós observamos que as mulheres gestam os filhos. Nessa gestação existe o toque de Deus dentro do seu ventre. E, sendo tocado por Deus no seu ventre, este bebê, esta criança vai sendo formada, vai sendo gerada, e ao sair do ventre da mãe, ela recebe pela primeira vez o fôlego da vida pelo sopro que vem de Deus. A criação continua sendo restaurada a todos os dias, a todos os momentos. É por isso que quando nós precisamos de um tempo para avaliar melhor o nosso comportamento, as nossas ações, as nossas decisões, os nossos objetivos, os nossos planos, as nossas conquistas, quando nós precisamos parar um pouco para objetivar melhor como será o nosso futuro, nós costumamos falar assim: eu preciso de um fôlego, eu preciso respirar, eu preciso oxigenar os meus pulmões, o meu cérebro, eu preciso pensar, eu preciso de um fôlego. Você precisa de um fôlego hoje? Deus pode soprar em você, na sua mente, nas suas narinas, e restaurar esta alma vivente que pode estar adormecida em você, adormecida pelas adversidades da vida, pelas dificuldades, por aquilo que não foi alcançado, pelos sonhos que ainda estão sendo idealizados, mas que ainda não se sabe direito quais são os direcionamentos para alcançar esses objetivos trilhados. Então, neste momento, nós precisamos do fôlego. O fôlego de vida que vem de Deus, mas esse fôlego de vida que nós recebemos desde o ventre da mãe e passamos a respirar pela primeira vez quando nós saímos dali, dessa gestação, desse útero que nos acolheu. Por isso, a figura da mãe tem essa figura tão divina. A figura da mãe tem essa figura de amor, de cuidado, de origem. Porque assim como nós nos originamos de Deus, nós nos originamos da mãe também, né? A mãe nos acolhe, a mãe nos aquece, a mãe nos alimenta, ela nos recebe, ela nos orienta, ela nos instrui. Imagina, né, como foi respirar pela primeira vez e se sentir, né, um ser vivo que pode movimentar, que pode apalpar, que pode falar, que pode pegar. Quando a mãe observa seu filho pela primeira vez, né, no momento ali do nascimento, hoje é muito comum que os médicos façam um parto e já peguem o bebê e coloquem ali ao lado da mãe para que a mãe veja. É um momento único na vida dela, não importa que ela tenha 10 filhos, cada um desses filhos, ao nascer, é um momento único na vida dela, porque pessoas são insubstituíveis, tanto para Deus quanto para a mãe. E assim também, as mães são insubstituíveis em nossas vidas, como Deus é insubstituível em nossa vida. Nós precisamos de Deus, precisamos de nossas mães. E para aqueles que não têm as suas mães ainda vivas, mas não têm vivas fisicamente, mas mantêm tudo o que foi transmitido pelo carinho, pelo afeto, pelos ensinos, pelo abraço, pelo aconchego, pelas exortações, pelas chineladas, pelas varadas de vez em quando, né, pelas correções, mas tudo
o que foi nos transmitido permanece em nós, né, com um carinho divino, com um afago espiritual, como se fosse as próprias mãos de Deus nos tocando. É muito interessante essa questão do fôlego de vida, porque todos sabem que o sopro da mãe, assim como o sopro de Deus, tem poder curador. Quantas vezes você caiu, você se ralou, e você chegou até a sua mãe chorando, e a sua mãe assoprou, e você ficou melhor. E você ficou bem, você foi curado por esse sopro divino. Nós precisamos respirar novamente esse fôlego de vida que nos traz paz, que nos traz perdão, que nos traz integridade, que nos traz bons relacionamentos, aquela que nos construiu para que nós pudéssemos construir também a nossa própria família, aquela que foi a nossa base, a nossa orientadora, a nossa instrutora divina, para que nós tivéssemos o fôlego da vida de Deus através do sopro das nossas mães em nossas vidas. Então, mães e filhas, que Deus abençoe a todos vocês de uma maneira muito especial. Compartilhem desse Dia das Mães, o domingo do Dia das Mães, compartilhem com alegria, com sabedoria, com discernimento, abracem, beijem, estejam próximos, porque desta maneira vocês vão manter a identidade da mãe em suas vidas, e o Espírito Santo vai manter o sopro de Deus em suas vidas, seja presencial, seja apenas espiritual, seja uma questão da lembrança emocional, mas a sua mãe está presente com você e permanecerá por toda a vida, porque assim Deus também permanece conosco. Que Deus abençoe a todos, um feliz Dia das Mães, em nome de Jesus. Dizer que eu te amo,